A paz de Jesus. Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. O texto para os irmãos está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Vamos entender aqui. A palavra nos fala que Salomão desagradava a Deus, e por isso o Senhor chama Jeroboão, e agora encontra-se com ele um profeta chamado Aías, reparte as vestes que estavam sobre ele em 12 pedaços, uma veste nova, encontrou com Jeroboão sozinho no campo, estavam sós os dois, diz a Bíblia, e ele relata muitas coisas para Jeroboão. Uma delas é o texto que nós lemos. Deus lhe fará uma bênção e lhe dará todo Israel e tudo que desejar o seu coração. E vai ser com você como foi com Davi. Mas não vai ser nesse tempo. E sabemos o que aconteceu. Jeroboão precisou fugir porque Salomão descobriu. Claro, tem muitas coisas aí interessantes, mas não é o foco que nós vamos dar agora. Depois ele volta quando Salomão morre, encontra-se com o filho de Salomão, as terras são repartidas, o reino do norte, o reino do sul. Jeroboão tinha muitas promessas e poderia viver com elas da forma que o profeta Aías falou da parte de Deus. Mas quando ele foi, a Bíblia diz que o povo lhe fez rei, ele foi feito rei pelo povo, como o Senhor falou que aconteceria, ele dominou sobre todo Israel, as 10 tribos do norte, mas ele, com medo, ele faz com que o povo peque. Havia uma promessa para ele, mas ele faz com que o povo peque. Tira as pessoas que deveriam ajudar o povo a seguir a lei do Senhor, que eram os levitas, expulsa os levitas. O local de adoração que Deus tinha escolhido, que Deus falou que escolheu Jerusalém como local de adoração, o templo constituído ali. Ele proíbe o povo descer, começa a levantar lugares que desagradavam a Deus, que eram lugares mais altos, né? Um montezinho, qualquer montezinho, o povo começou a adorar ali ao Senhor e se desagradou ao Senhor, e fez com que o povo pecasse. Irmãos, a minha posição já tem sido colocada nos outros vídeos, a minha posição continua a mesma perante a Maranata. Um pastor na Maranata, como sendo perseguido na Maranata, descontente com o que acontece na Maranata, a posição não mudou. A minha preocupação sempre foi e continua sendo com as ovelhas. As ovelhas, elas precisam saber o que fazer. Jeroboão, ele podia ficar com o reino do norte e levar o povo a fazer o certo. Ali era uma promessa de Deus. Hoje eu falo que o presidente da Maranata, ele fez isso, fez aquilo. Irmãos, isso não me preocupa o que ele fez. Agora, eu considero como uma pessoa muito corajosa, ele e os homens que o seguem. Porque tem que ser muito corajoso para fazer um povo seguir ao erro e já no momento final da sua vida, ele continuar dessa forma, com arrogância, com as prepotências, com o erro bíblico, o erro de ensino para o povo. Eu sempre disse, quando subia no púlpito, eu dizia para as ovelhas, e digo para as ovelhas, você não precisa temer a pastor, nenhum, não tema. Porque se ele te perseguir, ele vai dar conta. Eu, como pastor, digo isso. Ele vai dar conta ao Senhor. A palavra diz assim, deixa ser assim por um pouco de tempo. A Bíblia diz isso. Vos fiz ser provados, os vossos sapatos não acabaram, tiveram fome, não faltou comida, tiveste sede, não faltou água. A nossa vida é assim, do servo ela é assim. Se o pastor te perseguir, Deus às vezes até permite alguma coisa. Mas a sua fidelidade ao Senhor, ela vai fazer
com que esse homem seja extremamente cobrado. Eu sempre disse, desde que me converti, ninguém toca na minha vida, ninguém. Se tocar, vai dar conta com o Senhor. Fui perseguido como obreiro, fui perseguido como diácono, não sei nem como cheguei ao ministério. Como ungido, toda a minha vida foi perseguida, porque sempre me opus àquilo que era errado. Claro, com muita obediência e respeito a quem estava à frente, mas sempre me opus. Fui perseguido até como obreiro, perseguido por diáconos. Mas me colocava e me opus ao erro. As pessoas que me conhecem sabem a minha posição. Eu vou continuar me opondo ao erro. E esse erro de Jeroboão foi muito grande, não a promessa. Se Deus deu a Maranata para o presidente, não me preocupa. Se ele tivesse feito o certo, havia promessa para ele. Mas fazendo errado, nós vamos ver o erro, o que trouxe para ele, para a família dele e para o Israel do Norte. Então a minha preocupação não é com ele, é com o Israel do Norte. É com as pessoas que seguem ele. As pessoas precisam ser ensinadas, e vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, dizendo assim: como saberei se não tiver quem me ensine? Aí, não, você vai para lá, você vai para cá, você não vai para lugar nenhum, cuidado. Você precisa estar na presença do Senhor. Nenhuma denominação é boa, nenhuma. Umas um pouquinho mais sérias, outras terríveis. E o que vivemos hoje é terrível. Porque um homem tentou usurpar o que pertence a Deus. Ele acha que conseguiu. Já no final da sua vida. Até Salomão, acreditamos, tenha se arrependido dos seus erros e voltado para o Senhor. Alguns historiadores acreditam nisso. Agora, no final da vida, um homem continuar com arrogância, com tudo que já se falou para ele. Eu mesmo já falei. Escrevi uma carta 4 anos atrás diretamente para ele. A resposta foi no dia seguinte me mandar tirar da igreja. Eu sabia que ia acontecer. Escrevo na carta. Eu já disse, quem quiser pode me procurar no particular que eu mando. Escrevo na carta o que aconteceria comigo. Eu disse, vai acontecer isso, isso e isso comigo. E depois escrevi uma outra para o presbitério. Da mesma forma. São terríveis. Terríveis. Homens mentirosos. Coordenadores no Rio, mentirosos. Pessoas que dizem assim, chora e tudo, pregando sobre Cantares de Salomão em seminários, irmãos. É lastimável encontrar um homem assim na postura que tem, medroso. Homens medrosos. Então, minha preocupação continua sendo com a ovelha. Não faça o que te disser. Não faça. Não faça. Vai para lá, vem para cá, sai. Não faça isso. Deus está preocupado com você. Os homens vão responder perante Deus como Jeroboão respondeu. Salomão respondeu, o filho de Salomão respondeu. E todos aqueles que negaram aquilo que Deus queria fazer responderam. Mas você permaneça no Senhor. Não falo de denominação. Permaneça no Senhor. Procurando aprender aquilo que vem da boca de Deus. Deixa. O Senhor vai cobrar a esses homens que estão sendo usados pelo adversário. Falei para o meu coordenador. Está sendo usado pelo adversário. É terrível. É tão triste que a gente ouve subir num púlpito e falar as aulas, domingo pela manhã, um homem desse subir no púlpito, ele não está cego, não. Ele está sendo usado pelo adversário e por isso que a igreja está faminta. Mas você persevere no Senhor. A paz do Senhor Jesus.